O que seria educação inclusiva? E educação especial, seriam as duas a mesma coisa? E pensando na música, será que existe um termo específico para o ensino de música para pessoas com deficiência? Bom, o meu nome é Matheus Menezes, eu sou bolsista do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico, e você está assistindo ao primeiro episódio da websérie Educação Musical Inclusiva. Nada faz mais sentido do que primeiro tentarmos descobrir se existe diferença entre os termos educação especial e educação inclusiva, já que são os dois termos que mais ouvimos falar sobre esse assunto. E a segunda descoberta é se existe um termo próprio para se referir à educação inclusiva na música. Para encontrar essas e outras informações, eu conversei com algumas educadoras especialistas no assunto. A primeira delas, um nome muito importante para a educação, ao qual nós temos a honra de receber aqui, Viviane Louro. Viviane, além de outras coisas, ela também é mestre em música pela Universidade Estadual de São Paulo, doutora em neurociência pela Universidade Federal de São Paulo e docente efetiva no departamento de música da Universidade Federal de Pernambuco. Então, como eu havia dito, nós precisamos saber primeiro se existe uma diferença entre os termos educação especial e educação inclusiva e qual seria essa diferença, e também se existe um termo próprio para se referir a essa educação na música. Então, será que existe uma diferença entre os termos educação especial e educação inclusiva? E um termo específico para o ensino de música voltado para estudantes com deficiência? Existe? Com a palavra, Viviane Louro. Um termo específico, não. E o que a gente fala, por exemplo, assim, existe uma diferença entre educação especial e educação inclusiva, né? A educação especial, na verdade, ela é uma modalidade dentro da educação comum, que é justamente quando você adapta e pensa nesses contextos diferenciados para quem tem deficiência, a gente está dentro da ideia da modalidade da educação especial, né? Tem gente que acaba entendendo isso assim, por exemplo, se eu tiver um grupo só de alunos com deficiência, eu estou trabalhando a educação especial. Se eu tiver um grupo misto de pessoas sem deficiência, eu estou trabalhando a educação inclusiva, porque aí eu estou incluindo pessoas de naturezas diferentes, digamos assim, entendeu? Existe um pouco essa diferença de conceitos, e na música seria meio que a mesma coisa, né? Se eu falo educação musical inclusiva, eu já estou pensando que é uma sala de aula comum que tem pessoas diferentes, entende? E não só com deficiência, com transtorno de cultura diferente. Eu posso ter um indígena na minha turma, um trans, eu posso ter outros tipos de pessoas que não sejam o padrão, digamos assim. Então, essa diversidade da sala de aula, a gente chama de educação inclusiva, mas não tem um termo que é específico para a música. Muito bem. Um ponto interessante na fala de Viviane é o alerta que ela nos faz de que a educação inclusiva não se trata necessariamente de lidar apenas com deficientes, pois existem pessoas com transtornos, de culturas diferentes, com traumas. Ou seja, a palavra inclusiva ela não se refere apenas ao deficiente, e sim à ideia de incluir qualquer pessoa, seja lá qual for sua diferença, sua particularidade. Mas, voltando ao nosso ponto, como vocês viram, Viviane nos esclareceu sobre se há ou não diferença entre os termos educação especial e educação inclusiva, e agora sabemos que para o ensino de música não existe um termo específico que seja de conhecimento geral. Além de Viviane, conversei com outras duas educadoras, às quais eu fiz os mesmos questionamentos. Essa próxima convidada que recebemos também com bastante honra é a Lisbeth Soares, doutoranda em Educação pela Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, também tem mestrado em Educação Especial pela Universidade Federal de São Carlos e especialização em Educação Especial pela Universidade Metodista de São Paulo. Nessa fala, Lisbeth percorreu um caminho mais histórico sobre a construção e evolução dos termos educação especial e educação inclusiva, e não exatamente sobre a diferença entre eles. Então, vamos ouvi-la. Eu fiquei pensando bastante nisso. Acho que, primeiro, é preciso entender o que é esse termo da educação especial, para poder chegar nessa resposta mais objetiva. Então, a educação especial, a gente tem um histórico, tanto aqui no Brasil quanto em outros países, de ser um trabalho que começou por orientação de médicos para atender pessoas que tinham alguma questão, inicialmente pessoas cegas ou pessoas surdas, e essas pessoas eram colocadas em espaço separado da população que não tinha essas questões, né? E é uma história recente nossa do Brasil,
A gente ainda tem espaços que são destinados, que são apenas pessoas com deficiência ali que convivem, mas a gente tem já as coisas da inclusão. Então, há um tempo atrás, a educação especial era substitutiva. Quem era em idade escolar, vamos dizer assim, que tinha alguma deficiência, ia para o serviço de educação especial, não ia para o serviço de escola regular. Isso vem mudando, né, aos poucos e de forma mais marcada, assim, ano de 2009, 2010, é que a gente tem a entrada diretamente das crianças, vamos pensar assim, na escola comum. Antes dessa questão da inclusão, as próprias pessoas com deficiência passaram a questionar isso, porque eram elas que tinham que se adequar aos diversos ambientes, que tinham que se adequar às condições, não o ambiente ou a sociedade se adequar a elas. Então, essa vertente médica sempre trazia uma coisa de que é um defeito, é algo que falta, né? Algo que não tem. Então, tem que compensar, a educação tem que compensar isso. Dos anos 80, 90 para cá, isso foi mudando. E aí a gente fala mais da questão da inclusão, mas ainda assim a educação especial é uma área de conhecimento importante, porque tem muitas pesquisas, tem muito material, tem muito conhecimento ali que foi desenvolvido. E se a gente for pensar uma coisa, apesar de a gente ter essa ideia de normalização assim anterior, a educação especial sempre pensou em colocar as pessoas com deficiência na sociedade, não com a mesma concepção que a gente tem hoje, que é a sociedade se adapta à pessoa, antes era a pessoa que tinha que se adaptar à sociedade, mas a educação especial, de certa forma, sempre teve essa intenção. E agora, mais ainda. Então, agora a educação especial na nossa legislação, ela não é mais substitutiva à educação regular, então é uma modalidade que atravessa todos os níveis de ensino. E aí, é claro que tem pessoas que em várias situações, né? Não é uma coisa muito definida, mas se a gente pensar num termo específico do ensino de música, eu acho que dá para falar tanto educação musical especial, se a gente circunscrever que é um trabalho pensado para pessoas com deficiência de forma específica e que vai buscar recursos, que vai buscar materiais, que vai buscar possibilidades, mas também quanto educação musical inclusiva, que é a que abarca todas as possibilidades aí, todas as ideias sonoras. Mas eu, particularmente, venho trabalhando, venho pensando que e espero que num tempo não muito para frente, aí a gente possa falar de educação musical, que não tenha um termo para falar que é para a pessoa com deficiência ou para aquela questão, é educação musical, porque todas as pessoas têm direito, têm potencial de aprendizagem. Então, acho que é uma coisa para a gente pensar, né? Assim, o quanto o termo ou a expressão reflete a sua concepção. Então, você pode falar, por exemplo, uma coisa que não se usa mais tanto, mas você pode falar, tal pessoa é portadora de deficiência, mas você usar esse termo de uma forma mais atualizada, vamos dizer assim, que você reconheça a potencialidade daquela pessoa, participe, né, dê condições daquela pessoa se desenvolver. E não adianta você falar uma pessoa com deficiência e você tem preconceito. Não sei se ficou claro o que eu quero dizer. Às vezes você usa um termo politicamente correto, mas a sua atitude diante daquilo não é. Você ainda tem preconceito, você ainda não aposta no potencial de aprendizagem, no potencial de desenvolvimento. Então, por isso que eu acho que, por enquanto, a gente pode falar tanto educação musical especial quanto educação musical inclusiva, mas visando falar apenas educação musical. Maravilha, muito importante esse toque final que dá sobre a importância do tratamento. A gente está aqui discutindo os termos, né, qual é o mais correto, qual é o mais adequado, porém o gesto, a atitude adequada é o mais importante. Usar o termo correto é muito importante, sim, evite que você acabe até ofendendo alguma pessoa, porém uma atitude
pode causar danos maiores ainda. Então vamos buscar melhorar o uso dos termos e também rever nossas atitudes. Seguindo então para a nossa terceira convidada, Brasilena Gospel Pinto Trindade. Tem graduação em licenciatura em música, mestrado em música e doutorado em educação, tudo isso pela Universidade Federal da Bahia, além de outras diversas especializações, como a especialização em educação musical pelo Instituto de Ensino Superior Múltiplo, em musicoterapia pela Faculdade Hélio Rocha, em educação especial na área de deficiência visual pela Universidade do Estado da Bahia e aqui está em andamento, que é em psicomotricidade pelo Instituto de Ensino Superior Múltiplo. Assim como Viviane, o Brasilena respondeu objetivamente sobre seu conhecimento acerca da existência de um termo específico para educação especial ou educação inclusiva na música e acrescentou a sua crítica a esses termos. Então, Brasilena, existe um termo específico? Nos conte. Eu não conheço, pode até existir, mas eu não conheço. Aí entra numa questão. A educação é para todos, né? Eu sempre digo que eu quero crer que deveríamos utilizar o termo educação especial ou o termo educação inclusiva ou educação musical especial ou educação musical inclusiva de forma provisória, porque a educação deve ser para todos. Essa nominação especial ou inclusiva eu espero ser temporária, né? Aí, no caso, baseado neste termo educação especial, a gente sempre usa educação musical especial. Mas, futuramente, eu espero que a gente não precise usar esse termo. Eu sou contra esse termo especial ou inclusivo, porque eu entendo que se a educação é para todos, aí vem vem a Constituição, vem a Declaração Universal, ou a legislação, e aí pontua a educação como direito de todos, então não precisa esse subtítulo, tá? O recado foi dado. Se a educação é para todos, para que um termo específico? Educação musical especial ou educação musical inclusiva? Até podemos usar os dois, como Lisbeth apontou, mas na prática vamos incluir as pessoas. Fazer as pessoas se sentirem e se tornarem capazes. Nos moldar para acolher e saber lidar com todo e qualquer tipo de pessoa é um dever. Bom, esse foi o nosso primeiro episódio. Eu te espero no próximo, onde vamos falar sobre tecnologias assistivas e materiais didáticos. Tecnologias assistivas? Não entendeu o termo? Não sabe do que se trata? Não perca o próximo episódio de Educação Musical Inclusiva. Eu me chamo Matheus Menezes e agradeço a sua companhia até aqui. Um abraço, fique bem, cuide de você, da sua família e agregue. Inclua pessoas e suas particularidades em sua vida. Até logo.